adequada. Para você fazer uma citação bibliográfica bem feita, é o seguinte. É o seguinte, a gente precisa fazer a citação, né? Então tem essa norma na ABNT, né? A Associação Brasileira das Normas Técnicas, que é NBR 10520. Quem quiser consultar, fica à vontade. E assim, citação direta. Então, o que é uma citação direta? A citação direta é quando eu copio trechos do que um autor falou, tá? Então, eu vou lá, eu vou ler Shakespeare, né? Ele falou uma frase assim, William Shakespeare. Ser ou não ser, eis a questão. Se eu quero copiar essa frase do jeito que ela tá, eu tenho que fazer uma citação direta para William Shakespeare, entendeu? Então, eu coloco lá o nome dele, nós vamos ver os tipos. Se for mais de 3 linhas, é um tipo. Se for menos de 3 linhas, é um tipo. Então, assim, qual que é a dica? Nós vamos aprender mais para frente como que faz. Qual que é a dica para você fazer a citação? Você escolher um sistema. Você tem que escolher um sistema e eu vou falar para vocês qual que é o melhor. Aí você faz aquele sistema durante o trabalho de vocês inteiro, né? Então, o sistema que eu indico para você é o sistema autor-data, ou seja, você coloca o autor e coloca a data que aquilo foi publicado. E você deve adotar só um tipo de citação durante todo o trabalho. Você não pode citar de várias, você pode, lógico, citar de várias vezes, só que você não pode mudar o estilo de citação que você está utilizando, tá bom? Então, assim, se está usando a norma da ABNT, você não pode usar outras normas de citação. Existem várias normas de citação, Vancouver, entre outras. Mas nós estamos usando a BNT, então não pode mudar para outra norma de citação enquanto você está fazendo a citação na BNT. Então, o sistema autor-data, ele indica que a fonte da autoria e a data. A lista da referência é organizada por ordem alfabética de autor. Então, tem duas coisas que vocês têm que entender. A referência bibliográfica, ela vai no final do trabalho, com o local que você tirou aquela informação. E a citação é a informação em si, tá bom? Então, vamos lá. O que é citação direta? Isso é super importante. Muitos de vocês têm feito citação direta. Citação direta é a cópia de um trecho. Então, você pode copiar um trecho de um livro, ou de um artigo, ou de alguma reportagem, enfim, e colocar lá no TCC de vocês. Desde que esteja citado quem que é o cara que falou aquilo, né? Então, as transcrições de até 3 linhas devem estar contidas entre aspas duplas. As aspas simples são utilizadas para indicar uma citação no interior da citação, né? Que não é o caso. Então, tem que usar aspas quando você vai fazer uma citação. Vamos ver um exemplo? Ó, então, aqui você tem duas maneiras de fazer uma citação pequena, quando é menos de 3 linhas, né? Quando é até 3 linhas. São duas maneiras. Você pode colocar o autor em cima ou o autor embaixo, ok? Tá vendo no exemplo A de um só autor, só tem um autor nessa citação. Então você pode começar a frase falando do autor, o ano e a página onde você conseguiu isso, ou enfim, o autor e o ano principalmente, né? A página é muito bom colocar, mas nem todos vão conseguir essa página. Se não tiver, não tem problema, mas pelo menos o autor e o ano, né? Se você colocar o autor e o ano, eu já considero correto, tá bom? Então, você pode colocar o autor e o ano aqui. Ele afirma que a altitude, ó, esse autor afirmou que a atitude imperial de permanente conquista de novos mercados e territórios impulsiona a descoberta científica. Foi a frase que esse autor ele falou. Então você pode usar a citação no começo da frase, como está aqui, ou você pode usar a citação no final da frase, tá vendo? Só que tem diferenças de você fazer citação no começo da frase e no final da frase. No final da frase, você tem que colocar a letra maiúscula, o nome da pessoa, né, em letra maiúscula, né? Esse que é o sobrenome dele. Então você coloca o sobrenome em letra maiúscula, o ano e a página. E se você for fazer a citação direta, que é copiar o trecho de um autor e colocar no seu trabalho, até 3 linhas, né? Você pode fazer no começo da frase, só que daí você coloca só a primeira letra em letra maiúscula e continua escrevendo normal.
Alguém fez alguma citação assim? Alguém... Vocês já sabiam disso? Tá sendo útil? O que que vocês acham? Eu acho que no meu eu coloquei assim. Então, pessoal, o que que você tem que fazer? Essa aula eu vou salvar em PDF e vou mandar no grupo. E vocês corrijam o trabalho de vocês com a citação, entendeu? Então, vocês vão corrigindo o trabalho de vocês. Vocês veem como vocês fizeram a citação e vocês mesmos vão corrigindo. Tá? O que que é legal? Você anotar no caderninho da onde você tirou essa informação. Porque lá na frente você vai ter que fazer referência bibliográfica. E essa referência bibliográfica essa referência bibliográfica, ela é super importante para que vocês consigam fazer uma parte do trabalho que chama referências bibliográficas, né? Então, assim, vocês têm que fazer as referências. Então, vocês têm que anotar. Se você lê um texto, lê um artigo, você anota o nome do artigo, o autor do artigo, você faz o download dele, guarda no seu computador, que depois você vai ter que usar ele de novo. Então, existem duas maneiras, ó. O que que eu estou falando aqui? Citação direta. O que que é citação direta? Eu quero copiar exatamente as palavras de um autor. Eu li lá, ele está falando uma frase, eu quero copiar exatamente aquela frase. E não ter problema de ser cópia. Aí, eu posso usar dessa seguinte maneira que eu estou mostrando aqui na tela para vocês. Ou vocês colocam o nome dele no começo, entre parênteses, o ano e a página, e fala e afirma que, e coloca a frase que ele falou, né? Aí você coloca isso entre aspas, tá vendo as aspas aqui em cima? Isso é super importante. Você tem que colocar entre aspas, tá bom? Por quê? Porque você está falando o que outra pessoa falou. Você está copiando, você está divulgando o que uma outra pessoa falou na íntegra. Então, assim, você tem que colocar entre aspas. Porque quando alguém fala, a gente coloca entre aspas, tá bom? Ou você pode fazer dessa outra maneira. Você coloca entre aspas também e coloca no final aqui o nome da pessoa o sobrenome da pessoa em letra maiúscula. Entendido, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Não? Então eu vou seguir aqui, tá? Então, quando essa citação direta, o que que é citação direta? Eu vou transcrever exatamente o que aquela pessoa falou. O Luiz Henrique falou para mim um negócio e eu vou escrever no meu trabalho exatamente o que ele falou lá no artigo dele. Então, assim, se for mais de dois de um autor, até três autores, vocês fazem da seguinte maneira, ó. Então, tem três autores que falaram uma frase, né? Medeiros, Paiva e Lamenha, 2012, página 154. Ele falou a seguinte frase, entre aspas, pronto, é assim que faz. Ou você pode colocar a frase que ele falou, sempre entre aspas, no começo, e depois você coloca o sobrenome em letra maiúscula aqui, ó, entre ponto e vírgula, o ano e a página, ok? Então, assim, a única coisa que muda de um para o outro é que tem mais de um autor, entendeu? Esse aqui é o exemplo de um autor só, e esse é o exemplo de mais de um autor. Então, às vezes eu escrevi um livro junto com o Luiz Henrique e a Simone, por exemplo. Então, se vocês fossem citar esse livro que a gente escreveu, você tinha que colocar o meu nome, da Simone e do Luiz Henrique. É assim que funciona, tá bom? Então, assim, ó, segundo Medeiros, Paiva e Lamelha, vai lá e transcreve exatamente o que ele falou. Lembrando que esse modelo, para até três linhas. Passou de três linhas, é um outro modelo, tá? Alguém tem alguma dúvida? Por enquanto, não. Então vamos lá. Então, quando é mais de três autores, né? Vou citar uma fonte que teve mais de três autores que, que falaram isso, né? Eu vou citar uma fonte que tem mais de três autores que falaram a mesma coisa. Então, eu coloco uma simbologia escrito et al, né? O et al, uma simbologia
que a gente coloca depois do nome do autor. Então, lá, é mais de 3 autores que escreveram essa frase aqui, ó. Quando a política brasileira empreendeu o caminho do estreitamento das relações com a Argentina, a ideia do universalismo não foi abandonada. Ponto. Alguém falou isso. Mais de 3 autores falaram isso em um artigo, por exemplo. Aí você coloca o nome do autor principal. Quem que é o autor principal? O que vem primeiro. Você coloca, quando você vai ler a lista de autores, tem sempre o primeiro. Ele é o autor principal. Você coloca o nome dele e coloca a expressão et al, né? Então, é muito simples. Mais de 3 autores. A expressão et al, né? Depois de você colocar a expressão et al, você colocar uma vírgula, colocar um ponto e uma vírgula. Você coloca um ano e depois você coloca a página. O som tá indo bem? O meu tá cortando. Tá cortando? Tá. Tô tentando arrumar aqui a internet, pessoal. Desculpa, viu? Aqui em minha casa não tem uma internet tão boa assim. Bom, eu vou fazer agora. Não vou conseguir ficar na minha mesa de trabalho, mas eu coloquei direto no modem da internet, então a internet aqui é melhor, tá bom? Então, assim, pessoal, vamos lá. O que significa et al? Et al é uma expressão em latim, né? Que a gente usa para substituir quando tem mais de 3 autores. Então, a gente coloca a expressão et al, que é utilizada em citações bibliográficas quando a obra possui muitos autores. Então, nesse caso, você nomina o primeiro autor, seguido da abreviatura et al, ok? Ou você pode colocar também no começo da frase, ó, para Vigevani et al, 2008, página 6, ok? Então, esses dois tipos de citação que vocês estão tanto no final da frase quanto no começo da frase, vocês podem ir mesclando, tá? Vocês vão mesclando durante o trabalho de vocês, não tem problema nenhum. Vocês irem mesclando essas citações. Melhorou o som? Sim. Ok, graças a Deus. Então vamos lá. Alguém tem alguma dúvida? Não? Então vamos lá então. Pera, professor, eu tenho sim. A citação a gente usa quando? Logo na hora que você põe a parte, põe no final da folha? Ó, eu vou te dar uma dica. A citação você coloca no final depois do ponto final, antes do ponto final, desculpa. Todo parágrafo que você escrever que não foi você que criou, você não foi uma informação tipo que você teve que ir atrás, foi algo que você leu e está reproduzindo, você tem que colocar a citação. Todo parágrafo. Ah, tá. Obrigado. Então, na correção eu pego muito assim. Às vezes ele tem três, quatro ponto final e só uma citação, e é errado. O que que é? Cada ponto final quer dizer uma ideia que você está terminando ali, e você pegou aquilo de alguma fonte, né? Então você tem que colocar a citação no final. Ou, se você quiser padronizar, coloca a citação no final do parágrafo. Entendeu? Entendi. Você coloca a citação no final do parágrafo. Então você escreve um parágrafo lá, dá 10 linhas. Aí no final do parágrafo, antes do ponto final, você coloca todo mundo que você utilizou para escrever aquele parágrafo, entendeu? Entendi. Tá? Então a gente está falando de citação direta aqui, né? Mas tem a citação indireta, que é a mais utilizada. Então, assim, quando que eu uso a citação? Sempre que eu usar
um trabalho, algo para fazer alguma coisa. Então, durante toda a introdução, você vai usar a citação. Durante todos os locais, tudo que você for fazer, que não é você que criou, você vai ter que usar a citação. Então, todo parágrafo tem que ter uma citação. Coloca isso como regra para vocês. Mas lembrando que a citação que eu ensinei até agora é quando você quer copiar uma parte, quando você quer pegar uma parte igualzinha de um texto e utilizar no seu trabalho, tá bom? Ele tá com zoom aqui. Boa, foi. Então, pessoal, e essa é um tipo de citação que muitos de vocês utilizam, tá bom? Mas muita gente, às vezes, quer utilizar uma citação com mais de 3 linhas. Não tem problema, você pode colocar uma citação com mais de 3 linhas no trabalho de vocês, né? O que que é isso aqui? É uma citação direta, ou seja, eu dei Ctrl C lá no texto da pessoa que eu estava lendo e vou passar integralmente para o meu trabalho. Então eu vou copiar aquele trecho do trabalho daquela pessoa, porque eu vou usar no meu trabalho e é muito importante para o meu trabalho. Então o que que eu faço? A gente, se for até 3 linhas, é esse esquema que eu estava ensinando para vocês. Se for até mais de 3 linhas, aí muda. Aí fica assim, ó, as transcrições de texto com mais de 3 linhas devem ser destacadas com recuo de 4 centímetros da margem. Vocês estão vendo o recuo? O recuo é esse onde começa a escrita aqui, tá vendo? Então, você está vendo que ele está meio que à direita, alinhado à direita aqui. Você pode ver que é uma formatação diferente. Então, você formata com um recuo de 4 centímetros da margem esquerda, com caractere menor que o do texto. Geralmente, você pode colocar o número da letra entre 10 ou 11, né? No texto é 12. Então, você pode colocar a letra número 10, por exemplo, que fica legal, sem aspas e com espaçamento simples entre linhas. Então, todo o texto de vocês tem espaçamento 1,5, não tem? Lembra que eu falei aula passada? Agora não. Quando você vai fazer uma citação com mais de 3 linhas no texto da pessoa, essa citação não precisa ter aspas e o espaçamento é simples entre as linhas. É para fazer exatamente como está na foto aqui com que vocês estão olhando, entendeu? Então, assim, eu quero copiar, eu quero usar 10 folhas, 10 linhas no autor lá que está falando sobre um peixe da Amazônia. Né? Eu acho que se eu colocar o que ele está falando, vai ser melhor para o meu trabalho. Ou não tem problema, pode colocar, mas aí você coloca nesse formato aqui de citação, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Muito, muitos de vocês fazem citação direta assim, desse jeito? Eu não. Então, mas você pode fazer, Luiz Henrique, né? Você pode fazer. Não tem problema nenhum se você quiser fazer. A única coisa que você tem que fazer é formatar certinho assim, tá bom? Certo. Então vamos lá. Agora é outro tipo de citação, uma citação que a gente chama de citação indireta. O que que é citação indireta? É, é quando você vai apresentar uma ideia de outro autor com as suas palavras, né? Então, aí é uma citação mais simples, né? Então, assim, eu li uma frase e vou reescrever com as minhas palavras. A gente chama isso de citação indireta. Quando eu vou copiar integralmente aquilo que o autor falou, a gente chama de citação direta. A citação direta foi a primeira parte da aula. Agora a gente vai falar de citação indireta. O que que é citação indireta? A citação indireta é quando eu vou citar um autor, só que utilizando as minhas palavras. Então, ou seja, eu li algo e vou reproduzir, né? Então, nesse caso, você só coloca o nome do autor e o ano, tá vendo? Ó, segundo o autor aqui, Ayerbe, o ano 2003,
e você escreve o que você tem que fazer. Então é muito simples, é só você colocar o sobrenome do autor e o ano, tá bom? O sobrenome do autor e o ano. Ou você pode colocar tanto no começo da frase ou no final da frase, tá bom? Então você pode ver a mesma frase, ele colocou a citação no começo da frase e aqui ele colocou no final da frase. Então, pessoal, qual que é o tipo de citação mais utilizada que vocês devem utilizar mais no TCC de vocês? É essa aqui, ó. É quando você coloca uma citação indireta, ou seja, você lê algo, você vai reescrever com as suas palavras e você pega e coloca o sobrenome da pessoa em letra maiúscula, entre parênteses, e o ano. Só isso. Só colocar o sobrenome e o ano da pessoa em letra maiúscula. Lógico, você vai ter que reescrever com a sua palavra, né? Com a sua palavra. O fortalecimento das cidades europeias oferece um clima propício ao empreendimento e à livre iniciativa. IARB, 2003. O que ele fez aqui? Ele reescreveu o que a IARB escreveu com as palavras dele e citou quem foi o dono da frase. Então, esse é o mais utilizado que vocês devem fazer. É essa estrutura aqui, ó. É o sobrenome, vírgula, o ano. É só isso. Só que tem aquelas coisas. Se for 3 autores, você coloca o sobrenome dos 3 autores. Se for 2 autores, o sobrenome dos 2 autores, né? Ah, mas e se eu usei mais de um autor para escrever um parágrafo? Então, às vezes, eu uso, sei lá, 3 livros para escrever um parágrafo. Eu vou citar os 3 livros. Você coloca o primeiro autor, sempre em ordem alfabética. Então, depois você coloca o segundo autor e depois você coloca o terceiro autor. Então, são 3 livros diferentes que eu estou citando para fazer o mesmo parágrafo, por exemplo. Vocês entenderam? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Estão entendendo? O som está funcionando? Tá, o som tá assim. Sim, tá funcionando. Então, assim, ó. Aqui, nesse que está grifado de amarelo, é o que mais vocês vão utilizar, porque vocês vão ler algo e vão reescrever com suas palavras. Então, é só colocar o sobrenome do autor, vírgula, o ano. Não é tão difícil assim, é fácil, na verdade. Então, vamos dar mais um tipo de citação que existe para vocês. Ó, essa chama citação da citação. Então, eu leio algo, o Luiz Henrique escreveu um trabalho, por exemplo, e colocou uma frase citando um outro autor lá. Aí eu leio aquilo que o Luiz Henrique está falando, que ele pegou de outro autor, ele colocou lá, ele colocou o nome do outro autor. E quem escreveu foi o outro autor, e quem falou, a informação chegou para mim através do Luiz Henrique, né, do trabalho do Luiz Henrique. Então, eu coloco uma expressão que chama APUD, né? A gente chama isso de citação da citação. Eu posso citar esse texto, só que eu tenho que fazer uma citação da citação. Opa, desculpa. Então, o que é citação da citação? É quando se utiliza uma citação que consta do documento que você está lendo. Então, por exemplo, o Luiz Henrique colocou uma citação desse tipo aqui, ó, tá vendo? Uma citação direta com mais de 3 linhas no trabalho dele. Aí, a Simone está fazendo um trabalho, ela achou na internet o trabalho do Luiz Henrique, que foi publicado numa revista. Aí ela vai ver, ela quer colocar uma parte da citação que o Luiz Henrique colocou aqui, só que é a citação da citação, né? Porque ela não achou no livro original, né? Ela pegou do trabalho do Luiz Henrique. Então, ela pode fazer isso. Como que ela vai fazer? Ela vai colocar o nome do Luiz Henrique aqui no primeiro, né? Quem citou.
Desculpa, ela vai colocar o nome do autor principal, que ela está pegando a citação primeiro, Apud, o Luiz Henrique, porque o Luiz Henrique citou depois desse primeiro autor, né? Então, essa expressão Apud é muito utilizada também. Quando você pega uma informação e você quer fazer a citação da citação. Então, por exemplo, você pode fazer tanto no final da frase quanto no começo da frase. Mas ela não é muito utilizada, ainda mais no caso de vocês, né, pessoal? Vocês não, eu acho que quase só se vocês forem fazer mestrado para vocês usar a PUD. Porque eu acho bem difícil vocês usarem a PUD agora nesse momento. Mas é bom saber que tem essa citação aí. Caso você vai fazer a citação da citação, você pode colocar a palavra apud, né? Que apud é uma expressão latina que significa junto a, né? Segundo, junto a, conforme tal pessoa. E é muito utilizado nas notas de rodapés aí de vários textos. Então, assim, referências bibliográficas. Sobre citação, pessoal, eu podia ficar 4 aulas durante 4 horas falando para vocês como fazer citação corretamente. Entretanto, esse não é o tema da aula nem do conteúdo programático de vocês. O que eu quero que vocês façam é assim, aprendam a usar a citação que realmente interessa para vocês. E eu já coloquei elas aqui. Esse tipo de citação que eu coloquei aqui é o que vocês realmente vão utilizar, tá bom? Então, vamos ver um vídeo agora para fixar o conhecimento sobre citação, que é um vídeo que ensina vocês a fazer essa citação. Eu estou incluindo mais vídeo na aula para a aula ficar um pouco mais dinâmica, né? Para não ficar tão cansativa. Então, opa, eu estou tentando compartilhar aqui, calma aí. Opa, esse vídeo a gente já viu? Quantos vídeos a gente tem para aula de hoje? Opa, esse aqui. Tá todo mundo no vídeo, pessoal? Um vídeo curtinho. Sim. Então, maravilha. Tá passando o áudio do vídeo? Não, tá ruim. Não tá passando áudio, o vídeo? Não, tá ruim. Deixa eu ver aqui. Calma aí. Tô arrumando aqui, pessoal. Pronto. Baseou nas ideias do documento original. Tá passando o áudio aí, palavras pessoal? como conforme o autor, segundo o autor. Sim. Então vou passar o vídeo para vocês. Fala, galera do YouTube, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Se inscreva no nosso canal e seja o primeiro a receber os vídeos. São publicados novos vídeos toda semana. O assunto de hoje é entender... Tá? Vamos entender. Vários acadêmicos. Já estou com o documento aberto aqui. Vamos entender. Citação nada mais é do que citar a fonte original de um autor conceituado. Elas ocorrem de forma direta e indireta. Direta quando se refere à íntegra às palavras do autor. Segue a mesma grafia, pontuação e idioma da forma como aparece. Nas indiretas, são escritas com as palavras do autor do trabalho, quem está fazendo o trabalho, mas se baseiam nas ideias do documento original. Usam-se palavras como conforme o autor, segundo o autor, e indicação sobre o nome do autor, o ano da publicação do livro ou monografia que você pegou o trabalho e a página. As citações fundamentam a defesa de um ponto de vista.
pois são usadas as palavras de pessoas conceituadas nos meios acadêmicos para enfatizar o ponto de vista. Vamos entender. Citação direta, ela pode ser curta ou longa. Na citação curta, alguns cuidados. A citação curta é aquela que tem menos de 4 linhas. São apresentadas no texto, entre aspas, no final faz a referência do autor ou inicia-se com a referência do autor e coloca o texto. Vamos ver os 2 exemplos. Aqui algumas informações de formatação. O sobrenome do autor em letras maiúsculas, a data da publicação do texto citado, a página referenciada e a mesma letra do texto. Por que mesma letra do texto? O trabalho, na norma BNT, ele tem que vir em letra Arial, tamanho 12, ou Times New Roman, tamanho 12. Como foi dito, a citação pode vir com a referência no final, sendo essa em letra maiúscula, então, Brito, o autor, 2013, o ano desse livro, página 54. E, entre aspas, toda essa parte que está entre aspas é a palavra do autor. A que está fora de aspas são as minhas palavras. É assim que faz referência curta. Ou, no segundo caso, coloca primeiro a referência, segundo Brito, ano do livro 2013, página 54. Só lembrando que, quando vier ao final, o nome do autor é todo maiúsculo. Quando vier no começo, somente a primeira letra maiúscula. E, depois, toda a parte que está em aspas é a referência do autor. São palavras do autor. E aqui as sem aspas são as minhas palavras. Na citação longa, tem que tomar alguns cuidados, porque a formatação muda. Citações longas são com 4 ou mais linhas. Elas são apresentadas separadas do texto principal por 2 espaços. A formatação é espaçamento simples, tamanho da letra não é mais 12, é 10 ou 11. Um recuo de parágrafo de 4 centímetros da margem esquerda ocorre. Ao final, faz a referência do autor e utiliza um texto justificado. Vamos a um exemplo aqui, já está com a formatação. Vou tirar essa formatação aqui. Deixar ela normal para poder fazer com vocês. Arial 12. Pode vir, segundo Brito, ano 2013, página 54, lembrando somente a primeira letra maiúscula, e faz a formatação que está ali em cima. Espaçamento simples e recuo de 4 centímetros à margem esquerda. Vamos fazer de uma vez aqui na guia. Botão direito com o botão do mouse, selecionado o texto, parágrafo. Esse espaçamento antes e depois deixa em 0, não precisa. Espaçamento entre linhas, é aqui que coloca simples. E recuo à esquerda de 4 centímetros. Recuo de 4 centímetros. Deixar uns segundinhos para quem quiser ver aqui e anotar. Recuo esquerda 4 centímetros, espaçamento antes e depois 0, simples, entre linhas. Ok, já puxou para cá. Tamanho da letra eu vou deixar em 11, então Arial estava 12, ficar 11, e esse texto tem que ser justificado. Aqui no parágrafo, justificar. Prontinho, está feito. Para o segundo caso, a referência eu vou utilizar no final. Então, toda essa palavra do autor, e no final eu faço a referência. Brito, nome do autor, 2013, ano de publicação, página 54. Lembrando que ao final, todo o nome é maiúsculo. É bem simples, é bem tranquilo. Na citação indireta, alguns cuidados devem ser tomados. Citação indireta não é tão utilizada porque você vai escrever com as suas palavras, se baseando na ideia principal de um autor. Sobrenome do autor em letras maiúsculas, data da publicação do texto citado, a página referenciada, tendo a mesma letra do texto. Aqui continua Arial 12, não muda nada. Exemplo. Toda essa parte aqui é a palavra do autor, só que tem que vir toda essa palavra do autor que está escrevendo a monografia no caso. E tem que ser colocado entre aspas. Tudo tem que estar escrito entre aspas. E quando vier ao final, você vai colocar Brito 2013, ou seja, a ideia que eu tirei foi desse rapaz. Apud Neves 2016, meu sobrenome e o ano que eu estou fazendo a minha monografia. Dizendo esse Apud, eu peguei as ideias dele e escrevi com as minhas palavras. Um segundo exemplo, tudo entre aspas, inicio aspas, fecho aspas, e no final, Brito 2013, o autor que eu peguei as ideias. Pessoal, essa parte que ele tá falando aí tá errada, tá? Então, esse negócio do Apud aí tá errado. Ele tá explicando errado. O que é bom do vídeo para você ver que ele traz conceitos legais e como formatar. Ele tava ensinando vocês a como fazer a citação direta formatada, entendeu?
Então, essa é a ideia do vídeo. Agora, essa parte da PUD aqui, ele tá viajando. Façam que nem eu ensinei vocês. 10, a PUD, que eu escrevi com as minhas palavras, meu sobrenome e o ano. É bem tranquilo também. E aqui eu continuaria escrevendo. O que eu tinha para mostrar para vocês nesse vídeo era isso. Então, pessoal, como vocês fazem a citação de vocês? Tem dois tipos. Eu vou resumir para vocês. Eu achei que o vídeo estava bom, ele é bom até aquela parte que ele começa a falar de Apud. Lá ele tá falando errado. Esquece aquilo. Mas como formatar, até lá tava certo, né? Ele tava ensinando certinho como formatar e tal. Então, o que vocês têm que entender? São dois tipos de citação que existem. Existe a citação direta, que é aquela quando eu vou reproduzir exatamente a palavra de alguém, né? Essa citação direta, ela é dividida em duas partes. Até 3 linhas e mais de 3 linhas. Até 3 linhas eu devo colocar aspas, e citar conforme está aqui no PowerPoint, que eu vou mostrar para vocês, né? Então, deixa eu colocar o PowerPoint, ficar mais fácil da aula aqui, calma aí. Então, até 3 linhas, a gente tem uma regra de citação aqui. Então, como que é a citação até 3 linhas? Opa, calma aí, galera. Aqui. Então, até 3 linhas, ó. Eu vou fazer uma citação direta. Eu vou pegar exatamente a palavra que o outro autor usou. Então, até 3 linhas, eu vou colocar parênteses, né? Eu vou colocar parênteses, desculpa, eu vou colocar aspas no que ele está falando e vou colocar o nome dele, o ano e a página, tá? No final, aqui, ó, eu posso colocar tanto no começo da frase quanto no final da frase. O, o nome dele, o ano e a página. Beleza. Isso eu estou reproduzindo o que o autor falou até 3 linhas. Eu vou reproduzir exatamente o que o autor falou com mais de 3 linhas. Então, é essa formatação aqui, ó. Recuo de 4 centímetros da margem, com um caractere menor, ele colocou na letra 11 lá, mas pode ser 10 ou 11, sem aspas e com espaçamento simples entre linha. É exatamente isso, ok? Então, eu estou fazendo uma citação direta de mais de 3 linhas. E como que eu faço uma citação? Uma citação. Opa! Eu quero fazer uma citação de alguém, mas eu li aquilo e estou refazendo com as minhas palavras. Então, quando eu leio e refaço com as minhas palavras, é só você colocar o nome, o sobrenome do autor em letra maiúscula e o ano. Só isso. Só o sobrenome e o ano. Então, geralmente, vocês vão fazer isso. Vocês vão pegar o autor e vão falar com outras palavras que o autor falou, né? Então, vocês vão colocar o sobrenome e o ano. É só isso. Tá bom? Assim que faz citação. E essa coisa de aput é citação da citação. Isso eu acho que vocês não vão utilizar. Mas como, caso vocês utilizarem, é só colocar o apud. Vocês conseguiram entender? A minha Acho que dúvida, sim. a minha dúvida, pessoal, é essa citação aqui, com mais de 3 linhas. Essa que mais dá problema. Se você colocar uma citação direta, que é aquela citação que você pegou integralmente de outro autor, com mais de 3 linhas e não colocar dessa forma, esse que é o grande problema. Que daí fica fácil de pegar, entendeu? Então, o ideal é você fazer dessa forma aqui. Então, assim, o problema, pessoal, que vocês têm que entender, não sou eu. Eu falando que a citação tá errada. O problema é a banca. Isso é a banca pegar. Quando você for apresentar para uma banca, a banca pegar que a citação tá errada. Entendeu? Aí eles vão tirar nota de vocês. Eu falar para vocês que a citação tá errada, eu tô orientando para vocês corrigirem. Eu tô falando assim, ó, essa citação aqui tá errada. Você tem que colocar uma fonte, né? Então,
Eu tô orientando, eu dou um caráter educativo, como um professor, né? Eu não tô bravo porque vocês colocaram a citação errada lá, nunca. Eu não vou ficar bravo por causa disso. Eu tô falando como que faz. O grande problema é quando a banca for ler o trabalho de vocês, entendeu? Não é nem eu. Então, assim, eu vou repetir. Alguém tem dúvida, Luiz? Você ficou com dúvida? Não, por enquanto não. Então, o que que vocês têm que fazer, pessoal? Isso aqui, ó, é um bicho de sete cabeças. Essa é a verdade. É um bicho de sete cabeças. O que que vocês têm que fazer? É matar uma cabeça por dia. Vocês têm que ler essa aula que eu vou mandar para vocês e ler aquele documento que eu mandei para vocês. Então, na hora que vocês forem fazer, pô, como que eu vou fazer? Eu vou fazer uma citação direta, eu vou copiar integralmente o que aquele autor falou. Se tem até três linhas, é dessa maneira. Se tem mais de três linhas, é dessa maneira. Entendeu? Ah, não, eu vou reescrever o que o autor falou. Então, é dessa maneira. Eu vou reescrever, é dessa maneira. Ok? Essa maneira aqui que está na tela de vocês, que está grifada em amarelo, é a maneira mais utilizada. Mais utilizada. Então, assim, na dúvida, reescreva o que aquele cara falou e coloca o nome o sobrenome em letra maiúscula, vírgula e o ano. Ah, mas de onde vem esse ano? O ano é o ano que ele publicou aquele livro, o ano que ele publicou aquele artigo, sempre está lá. Ô, professor, volta o slide para trás aí para eu perguntar um negócio. Qual? Essa aqui? Isso. O que significa É o esse ou o outro? anterior? Esse aí. O que significa aquela reticências entre aqueles dois colchetes depois da palavra mas ali? Ah, não. Isso significa que o texto continua. Que ele pegou esse texto de algum lugar e ele recortou esse texto de algum lugar, mas o texto continua depois disso. Ah, Entendeu? tá. É que eu vejo bastante coisa disso aí e eu não sabia o que era. Não, isso aí significa que o texto continua. Só que ele só está focando nessa primeira parte do texto. Tá bom, entendi. Obrigado. Então, assim, o que que a gente tem que pôr na cabeça hoje? Quando que eu vou citar um autor? Depois no final do parágrafo. No final ou no começo do parágrafo, mas todo parágrafo tem que ter uma citação. Tá bom? No começo ou no final do parágrafo, mas todo parágrafo tem que ter uma citação. Essa é a Tá bom. regrinha. Essa é a citação que vocês mais vão utilizar, tá? É o sobrenome e o ano. Só isso. Alguém tem mais alguma dúvida? Eu participo da aula. Oi? No caso, tipo, em relação da introdução, daquelas outras coisas que eu mandei, eu vou ter que recorrigir fazendo essas coisas, é isso? Você vai ter que pôr a citação agora lá. Porque eu não tinha colocado nada disso. Não, mas não tem problema, aí você coloca. Agora que tem que colocar no final, isso? E De se cada coloca no parágrafo. final do parágrafo, no começo, né? Depende de como a estrutura que você for usar. Ah, entendi. Depende. Se quiser, por exemplo, nesse exemplo aqui, que é uma citação direta, né? Pegando exatamente as palavras do que o autor está falando, você pode colocar tanto no final quanto no começo. Ou quanto no começo, tanto no final, né? Ao contrário, na verdade. Então, assim, o que que eu acho que você tem que fazer? Agora que vocês estão sabendo essa informação, corrijam aquele texto lá rapidinho. Vocês acham o texto que vocês acharam e faz a citação. Tá bom? Tá certo. Eu não tinha colocado nada disso. Não, não tem problema. É que, assim, eu achei que vocês já teriam essa disciplina de metodologia científica. Quando eu fui falar com o Felipe falou para mim que vocês não tinham, por isso que eu tô retomando esse assunto, entendeu? Porque na minha cabeça vocês já teriam essa disciplina, já tinham essa disciplina de metodologia científica.
Não. Não tivemos não. É por isso que a gente tem dificuldade quando o senhor começa. Quando o senhor vê a gente com aquela cara meio de assustado, é por isso. Que a gente não teve essas aulas. Então, mas eu agora estou retomando o que eu acho mais importante dessa aula aí. Porque tem uma disciplina que é só disso, entendeu? É que eu acho que como o curso de vocês é muito curto, são só 2 anos, eles tiraram essa disciplina aí. Né? Colocaram outras, né? Outras às vezes mais importantes, né? Porque agora o senhor explicando isso aí, muita coisa que eu vi em livros que eu estava olhando, que eu não entendi o que era. Agora clareou. Ah, que bom. Pessoal, e tem outra coisa que é muito importante também, que chama referência bibliográfica. O que é referência bibliográfica? Vocês querem fazer o intervalo agora ou vocês querem continuar? O que vocês preferem? Eu acho melhor já continuar enquanto a gente está vendo isso aí direto para não esfriar. Na Não cabeça. perder Continua. Continua. Continuar então. O que é referência bibliográfica? Vocês sabem o que é referência bibliográfica? Alguém já ouviu falar de referência bibliográfica? Não são da onde a gente tira, pesquisa o conteúdo do trabalho? Exatamente. É o livro ou o artigo que você utilizou para fazer a pesquisa. Tá bom? Então vamos lá. Ó, todo o livro, o artigo que você usou para fazer a pesquisa do seu trabalho, você tem que colocar no final, na última folha do seu TCC lá, um item chamado referências bibliográficas, né? É uma parte do trabalho de vocês, onde você vai falar o livro ou o artigo que você usou para chegar naquela informação. Por que isso existe? Para caso eu goste daquela informação que você colocou lá, eu vá pesquisar mais. Então, o Luiz Henrique está falando sobre um tema, eu vi uma parte do trabalho dele que eu gostei, então eu vejo quem é o autor lá, ele vai colocar o sobrenome do autor e o ano. Eu vou lá na referência bibliográfica dele, vejo se é um livro, se é um artigo, o que que é, e eu consigo ter acesso àquela informação se eu precisar. É como antigamente isso aqui era chamado de bibliografia, né? Eu acho que quando vocês fizeram o ensino médio era chamado de bibliografia. Mudou o nome agora. Então, assim, ó, e tem vários tipos de você fazer uma referência bibliográfica, ó. Eu peguei só os 3 tipos mais utilizados, mas tem 15 tipos, né? Então, como que você faz uma referência bibliográfica? Ó, primeiro você coloca o se for livro, você faz nessa estrutura aqui, ó. Primeiro o sobrenome e depois o prenome, né? Vamos supor, nome é Vitor Boico. Meu sobrenome é Boico e meu prenome é Vitor, entendeu? Então é essa sempre com o sobrenome. O seu nome é seu sobrenome, na verdade, né? Então o que te diferencia dos outros é o sobrenome. Quantos Vitor não existe por aí, né? Mas quantos Boico existe por aí? É bem pouco, né? Então, assim, o que vocês têm que fazer? Colocar sempre o sobrenome do autor. Isso fazer referência bibliográfica. Lá no final, lá na bibliografia, lá no final. Já é outra coisa, a gente saímos de citação. Isso aqui não é no meio do texto, tá, pessoal? É lá no final. Então, por exemplo, você coloca o sobrenome e o prenome. Daí você coloca o título, né? O título tem que ser em negrito. Quando é livro, o título é em negrito, tá vendo que tá mais em pretinho aqui? Aí você coloca o local, né? Por exemplo, em São Paulo, o local que foi publicado aquele livro, a editora e o ano, né? Então é simples, você coloca o nome do autor, o título do livro, o local, a cidade onde aquele livro foi publicado e a editora, né? Tá? E o ano de publicação, só isso. Tá? Então você coloca lá todas essas informações. E lá na citação, na hora que você está escrevendo um texto, vocês vão colocar, por exemplo, o AIS
É Weiss o nome desse autor. Então você fala Weiss, não sei como falar isso. Weiss, sei lá. Weiss 1992, entendeu? Então, assim que faz referência bibliográfica de livro. E referência bibliográfica de artigo. De artigo é mais difícil de fazer, tá? Então vamos lá. Você coloca o nome, né, da pessoa. Nesse artigo que eu coloquei de exemplo, tem vários nomes aqui, né? Tem um, dois, três, quatro, cinco nomes, né? Então você coloca o nome de todos os autores, né? O título, né? Eu peguei um artigo em inglês, chama Sugar, Organic Acids, acho que é Mineral que se fala, não sei, and Lipids, em Jabuticaba. Então esse é o nome do artigo. Então, da Revista Brasileira de Fruticultura, né? Então esse é o nome do artigo. Vou traduzir para vocês. Açúcares, ácidos orgânicos, minerais e lipídios, gorduras da jabuticaba. Esse é o nome do, do artigo, tá? Então, depois que você coloca o nome, você coloca o local de publicação, ele foi publicado na Revista Brasileira de Fruticultura, o volume 33, né, que é o volume da revista, a página em que ele está escrito e o ano. Então, para fazer de artigo, ele é um pouco mais difícil de fazer do que de livro, né? De livro é bem mais fácil de você fazer uma referência bibliográfica de livro, né? Mas de um artigo é muito mais difícil. Então, o artigo é assim que se faz a referência bibliográfica. Você coloca o sobrenome, o nome dos autores, o título do texto, o subtítulo, se houver, o nome do periódico, ou seja, o nome do texto que você está lendo, o local de publicação, o volume, o número e a página e a data de publicação, tá bom? Eu peguei um texto na internet, pessoal. Texto na internet tem que ter o link e a data de acesso. Então, peguei um texto na internet lá. Peguei um texto lá que chama Principais Erros no Marketing de Conteúdo. Então você pega o nome do autor, né? Você coloca o nome do autor, né? Que são dois autores, o Neves e o Ferreira. Então você coloca o nome do autor e do coautor, coloca o nome o título do texto, né? Aí você coloca o local que ele foi publicado em São Paulo ou em outro lugar, depende de onde, da página, por exemplo, Secretaria Estadual de São Paulo. Então o texto é de São Paulo. Então depende de onde você pega o texto. A, a editora, no caso, é um livro digital aqui, se eu não me engano. A editora, o ano, e você tem que colocar essa parte aqui, ó, disponível em HTTP, você coloca a página onde você conseguiu aquela informação e a data de acesso. Então, se eu pego uma informação da internet, eu posso usar. Vamos supor, eu tenho um livro um livro na internet, lá, um livro digital. Eu quero colocar ele aqui no meu trabalho. Como que eu faço? É dessa maneira. Eu tenho um texto na internet lá, de uma página lá que eu quero usar. É assim que faz. Alguém tem alguma dúvida? Não, até aí tá tranquilo. Até aí tá tranquilo? Sim. Então, maravilha. Então, vou passar mais um vídeo agora falando de bibliografia, pessoal. Vocês estão gostando dessas interações com o vídeo ou vocês preferem eu falando assim? Eu acho que o vídeo ele Eu ajuda, né? acho que os dois juntos fica melhor. O senhor falando e depois pôr no vídeo fica mais fácil, eu acho. Eu também acho. Porque eu tenho uma facilidade de comunicação na frente da pessoa. Aqui no computador eu tenho dificuldade.
Fala, galera do YouTube, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Pessoal, tá passando o áudio? O áudio do vídeo tá funcionando, pessoal? Vou fazer um teste aqui, ó. Aqui dando uns espaços. Aqui no meu caso aqui, ó, já coloquei um espaço nesse. Como é que a gente vai fazer essas provas com essas aulas? Tá passando certinho, professor. Tá passando certinho? Tá saindo o áudio? Tá. Vou colocar mais um espaço. Fala, galera do YouTube, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. É o seu canal de tecnologia, dicas e questões de concursos. Novos vídeos toda semana, se inscreva. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer referências bibliográficas de acordo com a norma BNT para seu trabalho acadêmico. Se você tem dúvida com formatação de trabalhos acadêmicos, você pode vir aqui no nosso canal e aqui dentro você vai ver a playlist Tutoriais sobre Normas ABNT 2016. Dentro dela já temos vários vídeos, como fazer capa de trabalho, citação direta e indireta, fazer folha de rosto de trabalho nas normas ABNT, formatar margem, parágrafo e fonte de trabalho, fazer dedicatória e agradecimentos, epígrafe, como fazer folha de aprovação, como fazer sumário automático e como inserir número de página em trabalhos acadêmicos. Vamos ao vídeo de hoje. Aqui já deixei um arquivo, você vai formatar desta forma. Você vai escrever referências bibliográficas na primeira linha, vai ficar em Arial, tamanho 12, centralizado e em negrito. Aqui, referências bibliográficas, fica desta forma. Na linha de baixo, você vai começar as suas referências. Mas também, aqui no layout de página, você vai ver aqui, ó, em layout de página e margem, vai deixar como superior e esquerda 3 centímetros, inferior e direita 2 centímetros. No nosso canal temos um vídeo que ensina como configurar a página. Aqui também, todas essas informações você vai selecionar, se você já tiver colocado, ou se não, você vai deixar para o final. E aqui vai ficar em parágrafo, aqui fica em zerado, o espaçamento fica em simples, e dá OK. Ele tem que ficar desta forma, se você estiver escrevendo, vai ficar tudo junto, porque depois você vai vir aqui dando uns espaços. Aqui no meu caso aqui, ó, já coloquei um espaço neste, vou parar nesse aqui, vou colocar mais um espaço. Esse aqui no final, mais um espaço. E está prontinho aqui. As 4 citações que eu tenho de exemplo. Essa primeira é de um livro. Vou mostrar aqui na internet o livro que eu peguei. Estou aqui com o livro. Na primeira página do livro, você vai encontrar as informações sobre a publicação. Quem é o autor, qual o ano que ele publicou, a informação aqui da capa, contracapa, qual é a editora, são essas informações que você tem que colocar no seu trabalho acadêmico. Então, aqui vem tudo em caixa alta, então letras maiúsculas, o sobrenome do autor, nesse caso, Filipete, vírgula, depois o nome dele, Marco Aurélio, desta forma. Se tiver mais de um autor, vai vir em ordem alfabética, mas pelo sobrenome. Então, F está aqui. Se o próximo fosse A, ele deveria ser o primeiro. Se o sobrenome fosse A ou antes de F. Se fosse depois de F, aqui G, H, I, ele viria depois, mas seguindo essa ordem. Filipete em caixa alta é o sobrenome e Marco Aurélio. Aqui CCNA 5.0, ele vai ficar em negrito. Todas essas informações são colocadas em Arial, tamanho 12. Aqui CCNA 5.0 fica em negrito porque é o título. Depois, guia completo de estudo é o subtítulo. Podemos ver isso aqui no livro. Ó. CCNA 5.0 é o título, guia completo de estudo é o subtítulo. Vamos lá. Aí depois, Marco Aurélio Filipete, eu repeti porque eu estou pegando a informação da primeira capa. As universidades permitem isso. Depois, eu dou um ponto final, um tracinho, coloco aqui aonde foi escrito esse livro. Ele foi lá em Florianópolis. Essa informação também está na capa. 2 pontos, espaço. Vem aqui Visual Books, a editora. Vírgula, 2014, o ano de edição do livro, e as páginas que eu utilizei para fazer meu trabalho. Página de 100 até 120. Posso colocar dessa forma aqui. Vou ao segundo exemplo. Skander Jamil Ibrahim. Título, normas da ABNT. Subtítulo, comentadas para trabalhos científicos. São Paulo, aí 2 pontos. Juruá, a editora.
ano de publicação 2012, página que eu utilizei 52. Essas informações foram tiradas aqui, deste outro livro, ó. Normas da ABNT, comentadas para trabalhos científicos. Autor Jamil Ibrahim Iskandar, título Normas da ABNT, subtítulo Comentadas para trabalhos científicos, editora Juruá. São essas informações que foram colocadas aqui. Assim que fica a formatação. Vamos aqui para a página de internet. Consultei aqui um artigo, uma questão aqui na Wikipédia. O título, História da Internet no Brasil. A última atualização da página, 2016. Entre colchetes, da onde eu peguei, que foi da internet. E tenho que colocar essa parte que é muito importante. Disponível em, 2 pontos. Depois o sinal menor que. Copio o link da página e coloco aqui. Fecho com o sinal maior que. Dou um ponto final. E tenho que colocar quando eu acessei. Acesso em 2 pontos, 23/7/2016. Acessei hoje e é hoje que estou gravando este vídeo. Vamos ver essa informação. Aqui, ó. História da internet é o título. Wikipédia foi da onde eu tirei a informação. Não tem nenhuma referência de algum autor, quem escreveu, então eu deixei somente como Wikipédia. Tem todas essas informações aqui. E aqui no final tem quando essa página foi atualizada. A página foi modificada pela última vez, 18/6 e 16/maio de 2016. Por isso que eu coloquei o ano de 2016 e coloquei o dia que eu acessei a página. É isso que eu tenho que colocar para fazer referência a essa informação. Vamos à última informação aqui. Miller é o sobrenome, está em maiúsculo. Nicolas é o primeiro nome. Então, Miller, Nicolas. Oficina da internet, Oficina da net, é o nome do blog, do site que eu peguei a informação. E aqui está em negrito, ó, o começo da internet no Brasil. Esse aqui é o título. O ano da última atualização, que teve essa página, 2016. Foi tirado da internet e está disponível em 2 pontos, sinal menor que, copiei o link, fechei com sinal maior que, ponto final. Acesso em 23/7/2016. Vamos conferir. Aqui, começo da internet, ó, Oficina da Net, é o nome aqui de onde eu peguei a informação. Tem aqui, rapaz, ó, Nicolas Miller, atualização 17/5/2016. Ele que escreveu esse post, então eu peguei a informação dele e referenciei a ele. Ao ano que ele atualizou, aqui o título, pego as informações e coloco lá também, dizendo que eu acessei na data de hoje, 23/7/2016. Fica assim. Para terminar, você vai pegar aqui referências bibliográficas na página inicial, com isso selecionado. Você vai aqui em estilo e colocar esse aqui, ó, referência intensa. Clicar nele. Ele mudou essa cor, por quê? No nosso canal tem um outro vídeo que eu ensino a inserir sumário automático. Você deixando dessa forma, quando você clicar para inserir o sumário automático, ele já vai vincular e aparecer lá referências bibliográficas e o número dessa página das suas referências para você não ter que fazer manualmente. Então, ele já vai colocar lá. E assim, você vai fazendo as referências de todas as suas consultas que você teve no trabalho. Você vai colocando uma abaixo da outra aqui. Bom, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo era isso. Se você gostou do vídeo, curta o vídeo, compartilhe ele nas suas redes e com seus amigos. Também deixe comentário abaixo do vídeo, dizendo o que achou sobre novas dicas, novas ideias para os novos vídeos. E se inscreva no meu canal. Então é isso, pessoal, sobre citação direta, indireta, referência bibliográfica, é assim que faz. O que vocês têm que fazer é ter um papelzinho, uma folha de caderno e anotar tudo que vocês estão utilizando, porque acontece muito de perder essas referências bibliográficas, tá bom? Então, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Não. Tá. Vamos fazer um intervalo agora até as 9 horas. 9 horas eu volto para tirar dúvidas de vocês sobre a escrita, sobre citação e para mostrar um trabalho pronto já, mais ou menos como deve ficar, tá bom? Ok. Então, 9 horas eu volto. 20 minutos de intervalo aí, galera. Até mais.